Quando o Vitória confirmou a chegada de Marinho, muita coisa veio junto no imaginário do torcedor rubro-negro. A memória afetiva bate forte, principalmente para quem acompanhou aquela versão mais explosiva do jogador, lá atrás, quando ele ainda parecia imparável num contra um e resolvia jogos praticamente sozinho. Mas a análise precisa ir além da lembrança e olhar para o Marinho de hoje, o atleta que retorna ao Barradão depois de uma década de carreira marcada por altos, baixos, títulos, amadurecimento e mudanças claras no jeito de jogar. E é exatamente nesse ponto que a contratação passa a ficar interessante, porque não se trata apenas de um nome conhecido, mas de um perfil que se encaixa em necessidades bem específicas do Vitória atual. Marinho continua sendo, antes de qualquer coisa, um jogador de enfrentamento. Essa característica não se perdeu com o tempo. Ele ainda é o tipo de ponta que recebe a bola aberto, encara o marcador e busca a jogada individual como primeira opção. A condução puxando da direita para dentro segue sendo sua marca registrada, quase um movimento automático, daqueles que o defensor já sabe o que vem, mas mesmo assim precisa respeitar. Não é mais o mesmo nível de explosão de anos atrás, isso é evidente, mas a coragem para o duelo permanece intacta. Ele não se esconde do jogo, não foge da responsabilidade e tenta decidir, seja com finalização, passe mais agressivo ou provocando o erro do adversário. Essa insistência no 1 contra 1 faz com que Marinho chegue ao Vitória como o ponta mais agressivo do elenco nesse quesito. É o jogador que mais naturalmente vai chamar o marcador para si, que vai tentar quebrar linhas com drible e gerar superioridade ofensiva a partir da individualidade. Em muitos momentos, isso se traduz em chutes de média distância, algo que sempre fez parte do repertório dele. Quando encontra espaço ao puxar para dentro, a finalização aparece quase como consequência natural da jogada, e o Vitória passa a ganhar mais uma opção clara de chute fora da área, algo importante em jogos travados, quando as defesas fecham bem o corredor central. Mas limitar Marinho a esse estereótipo seria injusto com a evolução que ele apresentou nos últimos anos. Se antes era visto quase exclusivamente como um jogador de correria e decisão individual, hoje ele demonstra uma leitura de jogo mais refinada, principalmente em situações de transição. O Marinho atual não é apenas o atacante que arrasta a bola em velocidade até perder o fôlego. Ele aprendeu a levantar a cabeça, identificar o companheiro melhor posicionado e acelerar o jogo com passes em profundidade. Em contra-ataques, isso faz muita diferença, porque o Vitória tende a jogar em um contexto parecido com o que ele viveu recentemente, enfrentando adversários que têm mais posse de bola e deixando espaços para explorar. Essa adaptação ao jogo de transição é um ponto-chave da contratação. Marinho chega de um time que se sente confortável sem a bola, que prioriza compactação e ataques rápidos, algo muito próximo da realidade que o Vitória deve encarar na Série A. Ele já está acostumado a esse tipo de cenário, sabe quando acelerar, quando segurar um pouco mais a jogada e como se posicionar para atacar espaços nas costas da defesa. Isso reduz o tempo de adaptação e aumenta as chances de rendimento imediato, mesmo que não seja como titular absoluto desde o primeiro momento. Outro aspecto que chama atenção é a capacidade que Marinho desenvolveu de atuar por dentro em determinados momentos. Ele não é um meia de origem, nem deve ser visto como tal, mas passou a flutuar mais pelo meio, saindo da ponta para ocupar o espaço entre linhas e participar da construção ofensiva. Essa movimentação amplia as possibilidades táticas do Vitória, especialmente em jogos nos quais o lateral precisa de corredor livre para avançar. Marinho consegue sair da faixa lateral, atrair marcação e abrir espaço para o apoio, sem que o time perca completamente a profundidade ofensiva. Além disso, o ataque às costas da defesa segue sendo uma arma importante. Mesmo não sendo um jogador de grande estatura, Marinho compensa isso com explosão em curta distância e bom ajuste corporal. Ele ataca bem o espaço nas costas do lateral ou do zagueiro, principalmente quando a linha defensiva sobe demais. É um movimento inteligente, que muitas vezes passa despercebido, mas gera finalizações perigosas e assistências, como já aconteceu em momentos recentes da carreira. Essa leitura de ruptura mostra um atacante mais completo do que aquele que vivia apenas da bola no pé. Na parte defensiva, talvez esteja a maior surpresa para quem não acompanhou de perto seus últimos jogos. Marinho se mostrou muito mais participativo sem a bola do que se poderia imaginar para um jogador com sua idade e histórico.
Ele não é um marcador incansável, nem alguém que vai vencer muitos duelos físicos, mas demonstra compromisso tático. Fecha linhas, ocupa espaços internos, ajuda a recompor quando o time se organiza em bloco baixo e até participa da formação de uma linha de 5 em determinados contextos. Isso não significa que vá pressionar lateral por 90 minutos, mas indica uma disposição real em contribuir coletivamente. Essa postura defensiva agrega valor ao elenco, porque mostra que Marinho não chega apenas como um jogador de brilho individual, mas como alguém disposto a se adaptar às exigências do time. Ele incomoda o adversário, atrasa jogadas, força passes para trás e ajuda a reduzir o ritmo ofensivo rival, mesmo quando não consegue o desarme direto. Em um campeonato longo e desgastante, esse tipo de contribuição silenciosa faz diferença, principalmente em jogos fora de casa, nos quais o Vitória tende a sofrer mais pressão. Os números recentes ajudam a contextualizar esse momento do jogador. A minutagem mais baixa naturalmente impacta estatísticas de drible, finalização e participação direta em gols, mas a eficiência ainda chama atenção. Mesmo jogando menos, Marinho segue aparecendo entre os atletas que mais finalizam, o que reforça sua vocação para assumir responsabilidade ofensiva. Ele é o tipo de atacante que não hesita em chutar quando a oportunidade surge, algo que pode ser tanto uma virtude quanto um risco, dependendo do contexto do jogo. Comparações internas no elenco são inevitáveis, mas precisam ser feitas com cautela. Jogadores com mais minutos tendem a apresentar números mais robustos, enquanto quem atua menos acaba ficando em desvantagem estatística. O importante é entender o papel que Marinho pode exercer dentro do grupo, oferecendo características diferentes das que já existem. Ele não chega para repetir funções, mas para ampliar repertório, trazendo experiência, personalidade e uma leitura de jogo mais madura do que aquela que apresentava no início da carreira. Claro que existem limitações, e elas precisam ser consideradas para alinhar expectativas. A tomada de decisão não é mais tão precisa quanto no auge, o aproveitamento em dribles e finalizações caiu, algo natural com o avanço da idade. Em espaços muito reduzidos, sob pressão intensa, ele tende a perder mais duelos do que antes, e em alguns momentos, tenta cavar faltas quando não consegue ganhar no talento. Fisicamente, enfrenta dificuldades contra laterais mais fortes e altos, o que pode limitar sua influência em certos confrontos específicos da Série A. Ainda assim, o saldo inicial é positivo. Marinho chega como um jogador capaz de impactar partidas, mesmo que não seja mais aquele atleta de regularidade absoluta. Ele oferece ao Vitória um perfil agressivo, experiente e adaptado ao contexto de jogo que o clube deve enfrentar ao longo da temporada. Mais do que um nome de peso, ele representa uma opção estratégica, alguém que pode mudar o ritmo de um jogo, seja começando ou vindo do banco, e que traz consigo uma bagagem importante para um elenco que precisa competir em alto nível. Quando a análise avança para o campo das expectativas imediatas, é preciso separar emoção de realidade. Marinho não retorna ao Vitória para ser, automaticamente, o protagonista absoluto do time. A leitura mais honesta aponta para um jogador que chega primeiro como peça de composição de elenco, alguém capaz de elevar o nível competitivo do grupo e oferecer soluções diferentes ao longo das partidas. Isso não diminui sua importância, pelo contrário, reforça a ideia de que ele pode ser extremamente útil dentro de um planejamento que respeite seu momento físico e técnico. O erro seria esperar que ele repita, jogo após jogo, o desempenho de uma década atrás, porque o futebol, o corpo e o contexto são outros. O cenário recente mostra que outros jogadores do elenco vêm de temporadas mais regulares, com maior minutagem e impacto contínuo. Isso pesa na disputa por titularidade, especialmente no início do ano, quando o ritmo de jogo e confiança fazem diferença. Marinho chega em um momento no qual precisa reconquistar espaço gradualmente, entendendo o funcionamento coletivo, as dinâmicas de pressão, as transições e o comportamento defensivo exigido. Nesse processo, ele tende a ser mais decisivo entrando durante as partidas, aproveitando defesas mais cansadas e espaços maiores para explorar sua principal virtude, que ainda é o enfrentamento individual. Esse papel inicial como alternativa não significa limitação técnica, mas sim gestão de rendimento. Marinho é o tipo de jogador que cresce em jogos específicos, principalmente quando o Vitória precisa mudar o cenário da partida.
Se o time estiver preso, sem conseguir progredir pelos lados, ele oferece o drible, a tentativa de jogada diferente, o chute de fora da área que pode destravar o placar. Em confrontos mais equilibrados, sua experiência pesa, porque ele já viveu ambientes hostis, decisões grandes e momentos de pressão que muitos atletas do elenco ainda não enfrentaram com tanta frequência. A convivência com outros pontas também pode potencializar seu desempenho. Jogadores mais jovens, com maior intensidade física, tendem a absorver espaços e desgastar a defesa adversária desde o início. Quando Marinho entra nesse contexto, encontra um cenário mais favorável para decidir. Além disso, a possibilidade de alternância de lados, atuando eventualmente pela esquerda ou pela direita, amplia suas chances de surpreender, já que o defensor nem sempre terá leitura imediata de seus movimentos mais característicos. Outro ponto importante é a liderança implícita que ele carrega. Mesmo sem ser um capitão declarado, Marinho é um jogador que fala em campo, cobra posicionamento, orienta companheiros e demonstra inconformismo com erros. Esse tipo de comportamento ajuda a elevar o nível de concentração do time, especialmente em momentos de oscilação emocional. Para um elenco que ainda busca afirmação na elite, ter atletas com esse perfil faz diferença na construção de uma identidade mais competitiva. Tecnicamente, o Vitória passa a contar com um jogador que amplia o repertório ofensivo. Marinho oferece chute forte de média distância, algo que obriga as defesas a saírem mais para pressionar, abrindo espaço entre linhas. Ele também gera faltas próximas à área, seja pela tentativa de drible ou pela condução agressiva, o que cria situações perigosas em bolas paradas. Mesmo quando erra, sua presença provoca desequilíbrio e força o adversário a ajustar a marcação, algo que beneficia o coletivo. No aspecto tático, sua adaptação a sistemas com linha de 5 defensiva mostra que ele não é um jogador alheio às responsabilidades sem a bola. Isso permite ao treinador variar a estrutura da equipe sem precisar, necessariamente, substituí-lo. Marinho consegue fechar corredor, proteger o lateral e compactar o bloco, mesmo que não sustente esse esforço por todo o jogo. Essa versatilidade tática é valiosa em um campeonato longo, no qual ajustes constantes são necessários de acordo com o adversário e o momento da partida. É importante também entender que o rendimento de Marinho tende a oscilar. Haverá jogos em que ele será decisivo, participando diretamente de gols ou assistências, e outros em que sua atuação será mais discreta, com perdas de bola e escolhas questionáveis. Isso faz parte do perfil do jogador e precisa ser absorvido pelo torcedor com maturidade. O valor dele está muito mais na capacidade de mudar a dinâmica de um jogo do que na regularidade estatística. Quando se olha para o contexto físico, a comissão técnica terá papel fundamental na gestão de carga. Marinho não é mais um atleta para sequência longa de partidas completas, mas pode entregar alto nível em minutos bem dosados. Com recuperação adequada e utilização inteligente, seu impacto tende a ser maior, reduzindo riscos de lesão e queda brusca de rendimento. Essa gestão passa a ser um diferencial para extrair o melhor que ele ainda tem a oferecer. A adaptação ao Vitória também envolve o ambiente. O retorno a um clube onde já foi querido cria um vínculo emocional que pode impulsionar sua entrega. Jogadores experientes costumam responder bem quando se sentem valorizados e acolhidos, e isso pode refletir em campo. Ao mesmo tempo, esse fator emocional precisa ser equilibrado para não gerar ansiedade excessiva ou tentativas de resolver tudo sozinho, algo que já fez parte do seu jogo em outros momentos. Dentro da temporada, Marinho tende a ser especialmente importante em jogos grandes, nos quais o Vitória enfrenta adversários mais fortes e precisa de jogadores acostumados a decisões. Nessas partidas, a coragem para tentar, mesmo sob risco, é um diferencial. Ele não se intimida com vaias, pressão externa ou contextos adversos, e isso pode ser determinante em pontos específicos da campanha. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol, um nome começa a circular com força entre dirigentes, empresários e torcedores atentos: Keno. O atacante de drible curto, arranque explosivo e vocação para assistência pode estar muito próximo de pintar no Barradão.
Embora nada tenha sido anunciado oficialmente, as conversas avançadas alimentam a expectativa de que o Vitória esteja prestes a dar um passo ousado no mercado, apostando em um jogador capaz de mudar o ritmo do jogo pelos lados do campo. Marcos da Silva França, o Keno, construiu sua reputação justamente pela imprevisibilidade. Atuando preferencialmente pela ponta esquerda, ele é daqueles jogadores que pedem a bola no pé, encaram o marcador e criam vantagem onde parece não existir. No cenário atual, pertence ao Fluminense e defende o Coritiba por empréstimo, situação contratual que abre margem para movimentações e acordos costurados longe dos holofotes. Pessoas próximas às negociações falam em um desfecho encaminhado, restando apenas detalhes burocráticos para que o atleta vista novas cores. Internamente, a possível chegada de Keno é vista como um sinal claro de ambição. O Vitória busca não apenas reforçar o elenco, mas elevar o nível técnico, oferecendo ao torcedor um futebol mais agressivo e criativo. A aposta estaria na experiência do jogador, que já passou por ambientes de pressão e sabe lidar com jogos grandes, algo valorizado pela comissão técnica. A ideia seria utilizá-lo como válvula de escape, aquele atleta capaz de quebrar linhas defensivas e transformar posse de bola em jogadas decisivas. Do lado da torcida, o burburinho cresce a cada hora. Nas redes sociais e nas arquibancadas, o nome de Keno surge como sinônimo de esperança por um time mais vertical, que ataque pelos lados e ofereça alternativas além do jogo centralizado. Mesmo sem confirmação oficial, o clima é de expectativa. Se o rumor se confirmar, o Vitória pode estar prestes a adicionar ao seu elenco um jogador que, quando inspirado, muda o cenário de qualquer partida com um simples drible ou uma assistência precisa. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.